Glória a Deus, com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 39. Aleluia. O hino de número 39. Glória a Deus. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele verteu. E este sangue lavado com roupas que tão são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que leve, alvo mais que leve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda a chaga que nos prova de amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois ele mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo é a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Vamos continuar, meus irmãos, louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 182. Aleluia. 182.
Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. Acorde onde foi muito insultado e atendido por meus pecados. E a sentença da tua foi obrado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e numa lança foi transpassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava a Cristo crucificado, perdoa o povo enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. O santo seu corpo foi embalsamado e entre o rico foi sepultado. Restando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Amém. 235. Dois, três, 5. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deverá do gozo que vem do porvir. Já sei, com
Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Amém, meus irmãos? Temos chorado alguns minutos, temos cantado para Jesus, então agora nosso trabalho está conosco aqui. Certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos para lermos a palavra de Deus. Em João, Evangelho conforme escreveu o evangelista João, capítulo número 6, versículos 30 a 35. João 6 e 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem diz amém, amados? Amém. Vamos estar orando ao Senhor, nos agradecendo a Deus por esta leitura. Quem mais necessita mais de oração? Eu também necessito. Oremos. Bendito Deus, Pai Celestial,
Deus de eterna bondade e ser amado, nós te louvamos, nós te adoramos. Meu Deus, Senhor amado, está na tua presença. E pedimos, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre cada um de nós. Recebe o nosso louvor e adoração. Fala conosco, Pai querido. Derrama a tua graça sobre cada um. Pai querido, Deus de amor e de bondade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Graças a Deus, queridos, estamos mais um mês estamos convosco para participarmos da Santa Ceia do Senhor. E é um privilégio poder estar cada dia, cada mês, participando convosco. Me acompanha o diácono, o irmão Tiago, a esposa da senhora Débora, e também de São José, Nossa Senhora do Meio, a esposa da minha Deus. Amém? Os irmãos querem soltar-os no Senhor, damos todos. Amém. Amém. Bem, graças a Deus. O propósito nosso, o objetivo nosso é estarmos louvando, adorando o nosso Santo Senhor, participando, cercando a mesa do Senhor e sendo alimentado de duas formas, através deste pão físico, deste alimento físico, alimentando também a nossa alma, a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Aleluia. Soberano e eterno, aleluia. Amém, meus amados? Vamos viver do nosso irmão Almir, louvar a Deus. E assim nós vamos adorando a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, no número 301. Amém. Eu chego para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos preparou uma jaqueta, nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus se dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos multiplicou, a quem vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos foi multiplicou, a quem vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também
bom, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, a quem vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai do céu e as coisas receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, a quem vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Muita gente está em nome de Jesus. Também peço desculpa aí, quero ter ela aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos também ouvir a nossa irmã Débora. Glória a Deus. E a igreja continua orando. Amém, irmãos? Deus continua falando em nossos corações. Oh, amado Jesus. Amado Jesus. Aleluia. 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 Amado Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Oh, amado Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Ele está presente nesta noite. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, melhor abrigo, maravilhoso.
anjo pra te guardar. Não, não tem tempestade que ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Aleluia. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem pra terra fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra te ajudar. Não, não tem tempestade que ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Jesus, Jesus, é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Desceu lá da glória, nos deu vitória. Só por me amar. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos continuar, queridos, adorando ao Senhor. Aproveitando vocês também que o Senhor também está conosco. E deixe para nós uma reflexão bíblica. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Veio, tem que trabalhar. Deus fiel. Aleluia. Eu vos saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Amém? E nessa manhã eu preparei um texto, mas o Espírito Santo de Deus é bom. Aconteceu algo comigo terça-feira lá na igreja, do ciclo da oração, e cheguei ali e o Espírito Santo me cobrou. Vamos falar? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Salmo 50, o texto era esse aí em Jeremias, mas em Jeremias contra a oportunidade. Amém. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Por isso Ele nos chamou e nos escolheu para essa finalidade. E toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Às vezes a gente falhava para alguém, né? Quer receber glória, quer receber honra, não é verdade? Fica até com raiva. Fulano não agradeceu. Fulano não me deu muito obrigado, me abraçou assim. Toda honra e toda glória para Jesus. Amém? A gente pode fazer o que fizer, eu posso fazer tudo por ele aqui, ó. Aí eu fiz 10 minutos ainda, ele merece mais que eu fiz, tá? Bom, é exemplo da Bíblia, né? Entendeu? Aí às vezes a gente quer receber glória, quer receber quer estar na posição de bonzinho, de bondoso e carinhoso, misericordioso, né, pastor? De amoroso. Mas bondoso é o Senhor, misericordioso é o Senhor. Amém? É Salmo 50, versículo de número, verso 15. Aleluia. Esse versículo eu citei ele na série terça-feira. Disse o salmista Asaf aqui. Aleluia. Essa palavra profética de Deus usando o salmista Asaf diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Amém? O pastor estava presente lá. E eu levantei na terça-feira de manhã com angústia, com tristeza. Passei a madrugada com a dor do lado aqui. Aquela dor incomodando. E levantei de manhãzinha, tomei um remédio pensando que era rins. Não era. Depois do café tomei outro remédio, nada. Quando foi depois do almoço tomei outro remédio, nada. Quando fui para a igreja, quando estou assim com a barriga meia... Eu tomo água de coco, tomei água de coco, nada. Cheguei na igreja, aquela angústia, aquela aflição. Tá? Aí o Senhor me dava esse versículo: invoca-me. Aleluia. A angústia, no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Aí comecei a invocar o nome do Senhor, foi me dando a oportunidade, fui lá na frente. Aí Deus me dava esse versículo novamente. Eu falei esse versículo para a igreja, o pastor estava presente, pediu um salmo, foi isso que o pastor me enviou de mim. Eu quero sair curado daqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Aí tive lá a comemoração do dia do irmão, foi aniversário da semana. Aí eu digo em nome de Jesus. E quando terminou lá a comemoração que eu ia embora, eu falei: já estou quase embora, a dor já foi embora, estou só um pouquinho. Aí comecei a glorificar Deus, cheguei em casa, já estava sarado para a glória do Senhor. Amém? É promessa dele, a palavra profética é dele nessa noite. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém, igreja? Às vezes a gente não quer invocar, só pede, pronto, esquece, não quer invocar, não quer glorificar. Mas quando você receber a bênção, invoque, clame, ore, receba a bênção e glorifique, exalta o nome dele. Que ele faz coisa extraordinária por nós, porque Deus é o Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Pedi oração para a igreja, pedi oração para a oração. Quero dizer Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita pelo justo pode muito ter seus efeitos. Eu confio na oração do justo. Eu confio na oração da igreja. E nesta noite, se você chegou aqui angustiada, triste, abatida, aleluia, invoque o nome do Senhor, que Ele vai te livrar, Ele vai te dar escape, Ele vai te dar livramento, que a palavra é dele. E Ele diz: e tu me glorificarás. Sai daqui essa noite, se der angústia, vai sair em nome de Jesus. Sai daqui glorificando, exaltando o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus continue a bênção da igreja ricamente. Eu rogo a oração da igreja, meu favor, para a gente junto permanecer glorificando, exaltando a Ele, porque Ele é bom. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus fiel, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, soberano Deus. Amém, meus amados. Meus amados, nós vamos ouvir a irmã Sandra louvar a Deus com hino. Aleluia. E com esse hino a gente vamos contribuir. Amém. Oramos. Incline a sua cabeça comigo e vamos orar. Maravilhoso Deus, Senhor da glória, te pedimos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, aleluia, sobre os céus que nesta noite irão contribuir com suas ofertas, com seu dízimo, Senhor. Estende as mãos e continua abençoando e guardando e abrindo as portas. Pai, no abençoe do céu que vai fazer este trabalho, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias ao Senhor por tudo que Ele é nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número
39. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, roupas que dão salvação, os pecadores eleitos que perante seu Deus já estão. Algo mais que nele, algo mais que nele, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas, para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se evitando o pecado, que maravilhas de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo meu pai, que não está bem, é uma luta grande. Ainda segunda-feira, né, o pastor Dário esteve aqui com as irmãs, eu não pude estar no ciclo de oração. Mas eu estou contando com a oração dos irmãos. Eu creio num Deus grande, que se for a vontade dele, ele vai dar saúde a ele. E seja feito segundo a vontade do Senhor, né, irmãos? Nós pedimos
Nós queremos de uma forma, mas Deus é quem sabe a forma que Ele quer, amém? Então eu quero a vontade do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Meus queridos, vamos continuar a adorar o Senhor, a palavra. O mundo que está conosco, o Tiago, deixa para nós a mensagem, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, eu cumprimento a todos, a paz do Senhor. Amém. Neste momento nós estamos felizes por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui com os irmãos nesta noite. Para nós é motivo de alegria. Eu sempre digo, irmãos, que cada oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, nós temos que agradecer a Deus por esta oportunidade. Amém? Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Os irmãos, conforme nos orienta o nosso pastor, quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao verso 16. Que diz a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Amém? Queridos irmãos, esse texto que fala a respeito desta viúva, uma mulher que, pelo título, diz que ela era viúva. Quando, irmãos, nós vemos aqui este texto, a Bíblia diz que sabemos que aonde o Senhor Jesus passava, onde Jesus estava, sempre a multidão o seguia. A multidão sempre seguia Jesus. E naquele momento, naquela oportunidade, Jesus, vindo ali, de Cafarnaum, agora chega até esta cidade conhecida Naim. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que e aconteceu pouco depois que ele, a cidade chamada Naim. Então, Jesus já chegou ali em Naim. E a Bíblia diz que com ele estavam os discípulos e uma grande multidão o seguia. Aonde Jesus passava, milagre acontecia. Aonde Jesus chegava, milagre acontecia. E naquele dia, irmãos, o Senhor chegou em uma cidade que havia uma mulher que estava em grande pranto. Uma mulher que já tinha sofrido algo, aleluia, pois ela tinha perdido seu esposo, já não estava mais com ela,
não estava mais entre eles ali. E agora aquela mulher estava ali com o seu filho, e o seu filho ali estava morto e já ia levando para a sepultura. Mas, como eu disse no início, Jesus, ele chegou naquele dia, naquele momento, porque onde ele chega, o impossível se torna possível. Bendito seja Deus. Ele é aquele Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Refletir, irmãos, este texto, irmãos, nós, irmãos, podemos refletir e, irmãos, entendemos que a situação que aquela mulher estava passando era uma situação de tristeza, uma situação de angústia, uma situação, aleluia, que ela não sabia mais como seria que iria prosseguir a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia, no versículo 12, diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela uma grande multidão da cidade. Uma multidão estava levando ali, aleluia, aquela criança, aquele jovem que estava morto. Mas ali também ia chegando o dono da vida, trazendo a solução para aquela família. Bendito seja Deus. Aleluia. Talvez, irmãos, aquela mulher ali, aleluia, angustiada, aleluia, passando aquele sofrimento, porque não só sabe que estava passando. Aleluia, aquela multidão ali estava com ela, acompanhando ali o cortejo. Bendito seja Deus. Mas ali também se apresentou o dono da vida. Louvado seja Deus, aquele que tem o poder de operar o milagre. Chegou naquele dia, chegou no momento certo, e ele tem o poder de fazer coisa grande. Aleluia, não é coisa pequena, meu irmão, ele faz coisa grande. Aleluia, ele é aquele que ressuscita. Disse a Lázaro, alguém chegou e disse: olha, Jesus, já cheira mal, já tem 4 dias. Ai, irmãos, a última palavra vem dele. A última palavra vem do grande. Aleluia, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero lhe dizer nesta noite, pela palavra do Senhor, que a última palavra quem vai dar é Deus. Aleluia, a situação pode estar ao contrário, talvez você não vê a situação, algo acontecer, mas nesta noite eu quero lhe dizer pela palavra de Deus, que o Deus o qual você serve, o Deus que nós servimos, Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz o impossível na vida de cada um de nós. Aleluia, bendito seja Deus. E aquela mulher estava levando o seu único filho que restava. E agora a Bíblia diz no versículo 13: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quando, irmãos, quando nós vamos ou chegamos aí a um lugar onde tem alguém que está passando esta mesma situação que esta mulher passou, muitas vezes se deparamos com essas situações, com as pessoas passando um momento como este. E, irmãos, é difícil chegar para uma pessoa e dizer: olha, está tudo bem. Geralmente as pessoas estão aflitas, angustiadas, pois perdeu alguém que tanto amava. Não é assim? Da mesma maneira, esta mulher estava aflita. Essa mulher estava talvez ali perturbada, porque o seu filho que tinha, ele já não estava mais com ela. E agora chegou um homem que chega somente perante ela e diz: olha, mulher, não chores. Talvez ela não entendia o porquê desta palavra,
nada, mas aquele que estava dizendo não chores, era aquele que ia fazer um milagre naquele dia do filho daquela mulher. Bendito seja Deus. E o versículo 14 diz: e chegando-se, Jesus se aproximou. A multidão seguia, a multidão estava ali levando, seguindo o cortejo. Louvado seja Deus, e diz a Bíblia: e chegando-se, tocou o Espírito. Louvado seja Deus. Aí ele tocou, aleluia. A Bíblia diz: e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, aleluia, bendito seja Deus, levanta-te. Aleluia. E diz o versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar. Ai, irmãos, aquela mulher que estava aflita, angustiada, chorando, eu tenho certeza que aquela mulher começou a glorificar a Jesus, começou a oferecer a sua adoração a Ele. E a Bíblia diz que o povo que estava ali ao redor, todos ali, viram o milagre que aconteceu naquele dia. Eu quero lhe dizer nesta noite: o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele ainda continua operando milagre. Se nós estamos aqui, é porque Ele fez milagre na tua vida, Ele fez milagre na minha vida. Como nós já ouvimos nesta noite o irmão testemunhar, Deus ainda continua operando, Deus ainda continua operando milagre na vida do seu povo. Aleluia, bendito seja Deus. Ele ainda faz, irmãos. Ele ainda não mudou, Ele não muda. A sua palavra diz que passaram os céus, a terra, mas a sua palavra não há de passar. Ela permanece, os anos vão passando, o tempo vai passando, mas Ele permanece o mesmo. Creia, confie, acredite que o impossível, Jesus, Ele tem o poder de fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos teus. Ele é aquele que não perde batalha. Talvez você olhe para a situação e não vê a saída. Talvez você olhe para a esquerda, para a direita e não vê algo acontecer. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: Jesus, Ele vem adiante da situação e Ele vai fazer, aleluia, porque você tem clamado a Ele e Deus, Ele tem ouvido o teu clamor, tem chegado diante dEle, e quando chega diante dEle, Ele tem resposta para a tua oração. Talvez você tenha passado dias escuros, angustiada, você está angustiada, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite para te consolar, para te ajudar. Ele é aquele que pega o fardo para te ajudar. Bendito seja Deus, Ele é aquele que te visita nesta noite e que te diz: acalme-se. Aleluia. Quando você passar pela água, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, eles não te queimarão. Ai, irmãos, há uma mão grande estendida sobre a tua vida. Esta mão está estendida sobre a tua vida. Muitas vezes o inimigo tenta algo, mas ele não consegue, porque você está guardada. Você está guardado. Aleluia, o Senhor, Ele guarda cada um de nós. Aleluia. E um milagre aconteceu naqueles dias. E diz a Bíblia, para finalizar, que o defunto começou a falar. Olha só, irmãos, para quem estava morto, agora começa a falar. Aleluia, bendito seja Deus, porque o dom da vida chegou, amém? O dom da vida chegou, aleluia, e o dom da vida está aqui nesta noite, Ele está aqui neste lugar, aleluia.
ficaram com temor, tiveram temor ali. E diz a Bíblia, e glorificava Deus, o povo não entendia o que estava acontecendo, irmãos. As pessoas ali viram o que aconteceu, e a Bíblia diz que todo o povo ali glorificava a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós. E alguém diz ali, Deus visitou o seu povo. Alguém testemunhava ali e dizendo, olha, algo aconteceu no nosso meio. O profeta se levantou no nosso meio aqui, entre nós. Aí diz que Deus visitou o seu povo. Ele é aquele que visita o povo. Ele é aquele, assim como descia lá no Éden a falar, quando estava ali Adão, ele ainda se revela para com cada um de nós. Amém, irmãos? Esta situação que esta mulher passou, uma situação difícil, mas Jesus ainda é aquele que entra com providência. Creia, acredite, Jesus está no controle. Permaneça firme, permaneça crendo, porque o tempo de cantar chegará. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel, aleluia! Aleluia! Deus, glória a Deus! Aleluia! Muito bem, amados, graças a Deus, temos ouvido esta palavra. Acho que vai vir em cada vida, em cada coração. E tem. Vamos louvar o Senhor que eu tenho 541, depois de almoçar. Vamos louvar o Senhor. Depois de ter sido honrado com a palavra para ver que está o Santo Senhor. Aleluia! 541. No Calvário contemplamos nosso meio Salvador, ó revelação de amor. O mistério é tanto oculto, Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu, ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou, ó revelação de amor. Mas sofrendo está pagando, Cristo mereceu perdão, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Aleluia! Glória a Deus, é fiel, aleluia! Meus amados, graças damos ao Senhor. Todo dia temos ouvido
quanto Deus tem nos concedido para ouvir o testemunho. O Senhor é aquele que ainda cura, que ainda fala com o povo. Amém, amados? Eu louvo a Deus. Eu creio que o Senhor continua o mesmo, operando. Nós cremos no Senhor. E ouvimos, amados irmãos, esta palavra relatando acerca do filho de uma mulher que havia falecido. Ele já tinha perdido o esposo e agora o filho faleceu. Aleluia! E Jesus chegou à vida, encontrou-se com a morte e a morte foi vencida para a glória do Senhor. Meus amados, simplesmente para nós entendermos, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. E um dos trabalhos de Deus por Cristo Jesus é cuidar da igreja, é nos proteger, é nos guardar, é nos dar vitória, é nos abençoar. Amém, amados? Trabalhar em nossas vidas. E diga-se de passagem que nós, crentes, gostamos de dar um certo trabalho para Deus, né? Ele tem prazer de trabalhar em nosso favor. Nós estamos sempre pedindo, sempre falando, mas é bom, como já disse o nosso irmão Alviro, é bom a gente voltar para agradecer, mas agradecer a Ele como já foi feito. Amém, amados? Porque é Ele quem faz. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem faz. A gente está vendo, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, aí fora, graças a Deus, não é nosso costume, mas a gente está vendo as pessoas fazem as coisas em nome de Jesus, mas não é para a glória de Jesus, não é para a glória deles. Quando, por misericórdia, faz uma oração que Jesus opera, eles querem, botam logo na internet, que é para divulgar, para as pessoas ficarem sabendo. Assim, não é sabendo do milagre, não é sabendo que ele fez aquilo ali. É triste isso, né, irmãos? É os pregadores que saem, eu gosto de dizer, os pregadores do oba-oba, que animadores de palco, que fica fazendo movimento e não tem avivamento, é só movimento mesmo. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor continua o mesmo e continua inspirando. Eu estava dizendo ontem, conversando ontem com um obreiro que estava escalando comigo, dizendo: pastor, hoje existem as inteligências artificiais que a pessoa pega, bota uma letra, bota lá na inteligência artificial, ele já sai com o hino pronto. Já vem com música, já vem com introdução, já vem pronto. E hoje já existe, irmãos. O camarada chega na internet e bota lá: pregação sobre tal assunto. Não precisa nem orar, não precisa de nada. Um minutinho está a pregação prontinha lá. Com toques, com tudo bíblico, tudo bonitinho. Aí eu disse para o obreiro, e a inspiração? Cadê? Deus seria uma máquina
que não dá mais letra de hino para os compositores, que não dá mais música para aquele que busca Ele. Deus seria uma máquina que é artificial, que simplesmente dá as coisas assim, a pessoa não precisa nem buscar, nem pedir, simplesmente não. Mas a Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, que bate se abre. Então o caminho, apesar de ser antigo, continua sendo o mesmo. É buscar, é pedir e Ele dá. E quando Ele dá com inspiração. Amém, amados? Pode ser a música mais linda do mundo, feito de computador, mas não tem a graça, não tem a inspiração. Eu me lembro, irmãos, eu sei que tem muitos hinos lindos, muitas composições de Deus atualmente, certo? Não vou dizer que não tem, porque senão eu estaria dizendo que Deus deixou de operar. Ele continua operando, e quem busca, Ele encontra. Ele quem pede, Deus dá, não é? Mas eu me lembro e louvo a Deus como eram tão simples os hinos, mas cheio de graça, cheio de unção. O Espírito Santo falando à igreja através de letras simples, de músicas simples. Hoje é tanta sofisticação, tanta instrumentação, que é tanta zoada, que a gente diz, meu Deus do céu, quando é que vai essa zoada toda, que tem hora que dá uma agonia no juízo da pessoa. De tanto instrumento, tanta coisa, é um caso sério. Mas Deus continua sendo aquele Deus que inspira, que dá graça, que manifesta a sua glória. Deus é aquele que dá à igreja o seu Espírito Santo, que batiza no Espírito Santo. Já existe, irmãos. E eu vou dizer, quando eu digo já existe, eu não estou nem me referindo lá fora. Em nossa igreja, em alguns lugares, já existem aqueles pregadores que ficam embolando a língua para o povo embolar a língua e dizer que foi baseado no Espírito Santo. Outro dia eu me lembro, eu estava num trabalho, penso no trabalho, mas teve um irmão, um jovem, que ficou lá, ele lê, aí disse, pastor, foi baseado, ele disse, foi não, isso não é língua estranha não. Vai buscar mais, vai pedir mais. Lê, não é língua estranha não. Aí isso é emoção. Tanta gente misturando o emocionalismo com poder, com graça. Mas poder é uma coisa, e ele vem, o poder vem pela palavra. Jesus ministrava a palavra e fazia milagres. Jesus ministrava a palavra para poder o povo crer na palavra. Ele disse, creia em mim pela palavra que eu vos tenho falado. Se Jesus quisesse que o povo crescesse só pelos milagres, ele só ia fazendo milagre, mas ele ministrava a palavra. Quanto tempo Jesus passou e gastou ensinando, ministrando, falando, e operou também, fez milagres também, mas vinha esse milagre através da palavra. Um dia antes de realizar uma pesca, Jesus disse para Pedro que afasta um pouco da terra o barco. E Pedro afastou-se da terra e ele do barco começou a ensinar a multidão. E ministrou e pregou naquela noite, naquele dia, naquela manhã. E quando ele terminou de pregar, ele disse para Pedro, disse, agora faz ao mar alto e lançai a rede. Aí Pedro disse, mas Senhor, nós estávamos lavando a rede porque passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Ele disse, lançai a rede. Ele disse, mas conforme a tua palavra, Senhor.
ele já tinha ouvido a palavra que tinha sido ministrada. E agora ele tem tanto da palavra que Jesus ministrou, não sei qual foi o assunto que Jesus ministrou, porque a Bíblia não revela. Mas ele tratou dos assuntos, com certeza, que algum dos profetas deve ter mencionado. E ele, crendo naquela palavra que Jesus falou, e crendo agora na ordem de Jesus, ele disse: mas conforme a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando lançou a rede, e que puxou, ele viu que a rede estava quase se rompendo, porque estava carregada de peixe. E fez aceno para o outro barco, que era o de João. Disse: vem cá, vocês, olha aqui, o negócio está pesado. Isso o quê? É peixe. Aleluia. Porque onde Jesus está tem pão, tem peixe, tem mantimento, mas tem palavra, irmãos. Onde Jesus está, ele mantém a palavra para poder fazer o milagre. Bendito seja Deus. E quando nós temos um milagre, acontece pela palavra. O louvor, a glória e a adoração continua sendo dele, porque é ele quem faz. Aí foi o barco, trouxeram o barco. E a Bíblia diz: tantos eram os peixes que quase os dois barcos não suportam, quase eles vão a pique, ou seja, quase que afundam. Mas Jesus não dá bênção para afundar o barco de ninguém. Aleluia. Ele está na medida certa, no limite certo. Aí vai, puxa, e estava lá aquela quantidade de peixes para louvor e a glória do Senhor do Senhor. Porque quando Jesus quer fazer, geralmente pescadores pescam à noite. Né? Quem é pescador sabe desse segredo. Eu sou péssimo na pesca. Eu sou tão ruim de pescar que eu fico com pena do peixe, aí se eu pescar eu acabo soltando ele. Não, mas como? Depois que ele está morto, chega lá em casa, não demora não. Eu fico com pena de ver ele se batendo. Morreu. Mas o pescador ele tem suas manhas, tem seu jeito. Mas quando as coisas não dão certo, não tem pescador bom. Mas quando Jesus está no negócio, não tem pescador ruim. Aleluia. Não tem pescador, aleluia. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode não ter peixe, ele vai mandar vir peixe para ele. Isso quer dizer que com a bênção dele, o milagre acontece. Agora quem faz é ele. Amém, amados? Nós somos nada mais nada menos que os lançadores da rede, segundo a ordem dele. Bendito seja Deus. Nós não somos mais do que isso, porque a glória vai continuar sendo de Deus, o louvor e a adoração vai continuar sendo dele. A gente pode cantar, pode pregar, pode falar bonito, pode até as pessoas dizer: rapaz, fulano prega demais, ou fulano canta demais, não tem problema não. Mas a glória vai continuar sendo de Deus, que é quem inspira, quem dá, quem faz. Há pessoas, irmãos, respeito, como eu já disse, se não está mais gastando tempo, não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais nada. É simplesmente ir para a internet. Já está tudo prontinho lá. Estudo sobre a pesca. Estudo sobre o vinho. Está lá. Estudo sobre isso, sobre aquilo. O milagre do tanto de bebê. Só pega lá, dá um print no celular. O versículo da Bíblia é somente como pano de fundo mesmo, assim. Só para tapear ele. E o restante é a graça da internet. Aí é por isso que a gente vê, irmãos, mensagens vazias, emocionalismo. A igreja, ela aprendeu a glorificar. Aleluia! A igreja aprendeu a dar glória, dar aleluia. Aleluia! A igreja não aprendeu esse negócio, olha para teu irmão, diz que ele está bonito. Isso não é pregação. Aleluia. Eu gosto de dizer isso, irmãos. Porque eu tenho gente melhor e vira para teu irmão. Pergunta se ele está bem. Isso a gente pergunta na rua. Como é que tu está aí? Não é no culto, não.
Olha para teu irmão que ele está lindo, não digo nada. Isso é conversa. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Eu olhar para um barbado do meu lado, tu está rindo, não, Senhor. Se for irmão, também não vou dizer não, que não você deixa, né? Aleluia, glória a Deus. Não, Senhor. Glória a Deus. Isso não é pregação. Mas é o que a gente mais vê. Ou não é? É o que a gente mais vê. Aquele movimento que não tá aí vira para lá, levanta a mão, dá três glórias, e abaixa a mão, e agora levanta a outra, e dá uma aleluia, e tal. É uma agonia. Isso é uma agonia, não. Isso não é pregação, não. Aí eu fico pensando que saudade, né? Dos pregadores cheios da graça. Aleluia. Que não mandava ninguém levantar a mão, nem precisava mandar olhar para o irmão, nem dar três glórias, não, porque o crente, quando começa a sentir a unção, quando começa a sentir o poder, ele já começa a glorificar sem precisar mandar. Quando o crente começa a sentir a palavra chacoalhando o seu coração, o crente já começa a chorar na presença do Senhor. Quando o crente vai sentir a graça e a unção do Espírito Santo, ele já começa a louvar e adorar a Deus sem precisar de ninguém mandar. Aleluia, eu aprendi assim, mano. Mas tem dia que a gente está com a graça, não tem problema. A igreja ora por nós. A Bíblia diz, orando juntamente por nós, para que o Senhor nos abra a porta da palavra. É quando o pregador está muitas vezes sozinho, precisando de graça, a igreja está lá orando, Senhor, abençoa teu servo, abençoa teu servo. Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, e a porta vai se abrir, e o pregador não tem ruim, não tem pregador ruim. Aleluia! E quando Deus quer falar, irmãos, o camarada lendo um trechinho de um versículo e dá uma mensagem. Aí tem camarada, tópico 1, eu não estou dizendo que não estudo, uma palavra, que você meditou, você não tem tópicos, pode até ter, até porque eu faço isso, eu não digo tópicos não, mas eu faço minhas pontuações quando eu estou dando instrução. Mas lá, fabricado em tópico 1, e não sei o que, não sei o que lá, tópico 2. Você está vendo que aquilo é fabricado, irmão? Você está vendo que aquilo ali é fruto simplesmente de uma máquina que fez? Eu quero dizer que Deus continua sendo mesmo. Eu quero dizer que Deus continua inspirando ainda. E eu vou um pouco mais além. Deus é aquele que continua falando contigo lá no comércio, falando contigo lá no teu leito, falando contigo lá quando você está lavando roupa, falando contigo quando você está cozinhando, falando contigo quando você está lá no roçado, falando contigo quando você está onde estiver, na presença dele. Deus continua falando com seus servos, revelando, falando, orientando, dirigindo, guardando, amparando, livrando. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes as pessoas acham, irmãos, nós muitas vezes, sei lá, injeção no nossa mente de uma forma, e às vezes a gente começa a descrer do agir de Deus nos dias atuais. Você sabia que Deus te guarda? Se você confia nele, ele te guarda 24 horas por dia. E ele peleja por você. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque eu vejo na vida dos irmãos, e já vi na minha vida também Deus fazendo essas coisas. Mas eu vejo na vida dos irmãos também. Aleluia. Muitas vezes alguém que não gosta porque você é crente, te odeia, quer ver o teu mal. Aí Deus está dizendo, tem. Esse aí você não toca não, esse aí você não mexe não, esse aí é meu. Você não é obrigado a gostar dele. Você não é obrigado a gostar dele. Agora, mexer com ele,
Aí você não mexe, não? Porque essa é meu. E essa palavra é profética, né, pastor? Jeremias capítulo 1, versículo 19. Você permite que eu leia esse versículo? Leia, por favor. Leia aí. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Amém. Aleluia. Pode até pelejar, mas não ganha. Amém, irmãos? Eu estava aqui me lembrando, eu não ia citar, mas eu vou citar. Lembrando do elemento que servou para o irmão Valdomiro numa rua que ele morou. E fez até um certo malefício lá. Mas não viveu muito tempo, não. E era arrogantezinho, andava armado, andava todo posudo, era metido à guarda noturno, né? Mas desafiou, foi mexer com quem não devia. Ele podia mexer com a rua toda, mas não mexa com o servo de Deus, não. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de fazer o mal, porque Deus nos colocou, não nos colocou aqui para fazer mal, não. Deus nos colocou para a gente fazer bem mesmo. Aí ele diz, não faça nada não, deixa comigo. Aí Deus vai lá e age. Enquanto Deus age, o camarada não tem jeito. Acaba. Eu já vi Deus reverter a situação, eu já contei aqui outras vezes, mas não vou contar porque a hora se avança a gente vai encerrar. Mas Deus inverter a situação, a pessoa esperar que ia acontecer com outro, mas esse outro estava confiando no Deus de Israel. Aí Deus fez com ele. Ao invés de fazer com que ele esperava, o negócio se inverteu. Deus colocou ele no lugar do outro e fez com a pessoa que queria ver o mal do outro, para saber que quem manda é Deus, para saber que quem faz é Deus. Aleluia. Essa semana estávamos um casal do nosso Tiago Monteiro, não posso dizer, não vou detalhar as coisas, mas veja quando Deus quer falar com a gente como é. Ele saiu do mercado com a esposa Criciúma, Santa Catarina, né? Santa Catarina, Criciúma. E tinha lá um cidadão, pessoa que eu nem conhecia, e essa pessoa saiu seguindo ele. Ei! Irmão Tiago disse que vamos embora. Eu, ei! Mas quando chegou quase perto de casa, aí Tiago virou-se e disse, rapaz, o que é que tu quer? Eu não tenho dinheiro não. Você quer dinheiro? Eu não vou dar dinheiro não. E quando olhou como era as lágrimas desceram, ele disse, eu não quero dinheiro não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E começou a debulhar a história dele, mas de maneira, aleluia. E contou minúcias e falou das promessas de Deus. Aleluia. Meu irmão, quando Deus tem um encontro com a gente não adianta. Aleluia. Deus fala, Deus usa. Por isso que eu quero dizer, Deus é o mesmo. Deus não precisa de internet, mas se Ele quiser usar, Ele usa. Mas Deus não precisa de coisas fabricadas para falar comigo e com você. Deus ainda é o mesmo. Aleluia, que fala conosco. No tempo da tecnologia, Deus é Deus e continua usando os mesmos métodos. É joelho no chão, é louvor e adoração e Deus revelando o seu povo. Aleluia, se não for assim, não vale a pena. Quem pode dizer amém, amados? Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Manda mais, por favor, faça a leitura para ministrar no Santo Ceia. Vamos de pés. Aleluia. E agora, 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 em diante, irmãos. Glória a Jesus. Versículo 23 nos diz, porque o que recebi do Senhor e o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, o Pai disse: tomai e comer, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando fui juntar para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Meus amados, oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai, neste momento, Senhor, te pedimos a tua bênção sobre este pão que nós somos em solo, Pai, para esta finalidade, como símbolo do corpo do Senhor Jesus. Permita-nos, Pai querido, por participar do mesmo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Débora, por favor, louve a Deus com mais um enquanto a gente vive. Deus é fiel, aleluia. Deus santo, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A última palavra vem de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem dias que o dia acorda estranho a mim. A angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista. Se ama, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Você não está sozinha, você não está sozinho, aleluia. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória será.
resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que um vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Aleluia! Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, por que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te molhando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar, pode ir que eu vou cuidar. Deus é fiel. Glória seja dada em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Deus fiel, aleluia. Amém. Eu peço perdão à igreja por a minha falta aqui na casa do Senhor. Porque Deus precisa de mim aqui, na obra dele. Amém. Os irmãos querem, você deitou perdão ao nosso irmão, recebe, amém? Amém. Deus, glória a Deus. Aleluia. Falta algum membro receber o dom? Diz a palavra do Senhor. Recebeu? Falta membro. Falta cantora. Deus fiel, aleluia. Falta mais ninguém? Diz a palavra do Senhor, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Fazem isso em lugar de mim, disse Jesus. Todos. Amém. Aleluia, grande Deus. Deus, aleluia, aleluia. Salve, Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes, em memória de mim, disse Jesus. Oramos, maravilhoso Pai, abençoe este cálice. Deus, ele todas as vezes que nós podemos nesta noite comemorar. Pai, abençoe cada um que vai participar nesta noite. Recolhendo, ó Pai, abençoando a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. 191 cantemos ao Senhor. O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda.
ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar que a meu Jesus vá comparar? Jesus, Jesus, somente vou amar. O meu Jesus está no céu, intercessor potente, por mim pedindo sempre a Deus a graça, amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz o pecador, senão Jesus. Jesus, Jesus, a Deus me introduz. O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Também por mim a Deus pagou um preço fabuloso. Qual dos mortais vou encontrar que a meu Jesus vou igualar? Jesus, Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade e glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Aleluia! Enfim vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus, Jesus, ó vem arrebatar. Aleluia! Faltou algum membro receber o cálice? Vamos estar agradecendo pelo ato da Santa Ceia. Amém. Bendito Deus e Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, por tudo, por tuas bênçãos, Senhor amado, por termos participado deste pão e deste vinho, Pai, que símbolos do corpo e sangue do Senhor Jesus. Permita-nos que assim possamos fazer, Pai querido, até que ele participou do tempo da glória. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se vocês um pouquinho, nós vamos ali fazer os avisos necessários, estar agradecendo a Deus uma oração. Meus amados, vamos esperarmos na festa oportunidade que Deus tem nos dado, mais uma vez, de estarmos reunidos na casa do Senhor. Graças pela igreja que está presente, por alguns membros, temos de enfermidade, né? Mas tudo bem, orando de Deus, conforme a mensagem de hoje, Deus proverá. Né? Então, meus amados, já vai continuar, certo? Amanhã nós temos lá na Vila Lagoinha, se nós puderem chegar ali, nossa sábado, escola dominical, domingo, grupo de pregação, e assim a gente vamos caminhando. Agradecer pelo nosso pastor, a família que está aqui, né? Primeiramente quer dizer que Deus continue abençoando a todos. Amém. Certo? Eu digo aos irmãos, a vitória é a oração. Amém. Aleluia! A mensagem é: invoque o nome do Senhor, volte para agradecer a Deus. Aleluia! Se você não voltar para agradecer a Deus, mas você pode até, tem gente que diz, mas Deus sabe das minhas precisões, né? Você precisa invocar Ele. Você precisa mostrar a Ele o que Ele vê e conhece, mas você precisa dizer a Ele.
Amém? Então Deus abençoe a toda a igreja. Amém? O nosso pastor. E assim nós iremos continuarmos orando uns pelos outros. Ora pelo irmão Deus, irmão Maria, irmã Dora, irmão Vital, que está enferma. Para o Senhor continuar dando vitória. Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus. Então, meus amados, quantos precisam de oração? Eu e a casa. Eu e a minha casa. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Deus, realizo agradecido por mais uma vez. Também os servos que estão presentes, todos que vão voltar para o seu lar, e aqui para a de uma abençoa, o guarda, dá-nos vitória. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre, todos digam amém. Amém. Deixa agora os outros com a paz do Senhor. Vai ser embora. Tá ocupado, tá trabalhando.